Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, dê saúde, força, vitória, livramento, né? Vamos agora orar pela palavra do Senhor, né? E vamos pedir a Deus, que Deus entra com providência poderosamente em nosso meio. Agora vamos também, antes disso, você toca no seu like, no meu like aí, dê bastante like, toca no sininho e se inscreva no meu canal. Nos ajude, é de graça e Deus vai fazer maravilha na sua vida, né? Se inscreva no meu canal, por favor, e me ajude aí nesse canal, entendeu? Eu tenho que chegar a 1000 inscritos e chegar a 4 milhões de visualizações, e preciso da sua ajuda para que esse vídeo, a palavra de Deus sendo pregada, é de graça, não é pago, e só pedir, né? Eu só peço a sua ajuda no like, no sininho e no canal, que você venha abençoar, se inscrevendo no meu canal, para que o Senhor também venha te abençoar, porque é de graça, você não vai pagar nada, né? E vai ouvir a palavra, vai se alimentar e ainda vai ser escrito seu nome no livro da vida, porque do Cordeiro, né? Que ele é poderoso. Vamos orar, inclina vossas cabeças. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas. Te louvamos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos pelo livramento, pela salvação. Fala conosco agora através da tua poderosa palavra e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, abre a palavra do Senhor. Em Apocalipse, né, é a terceira parte, né? A terceira parte, né, de o Armagedon e o confronto final, né? Diz assim, Apocalipse 19, versículo 14. Versículo 14. Né? Que diz a vitória de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas, que diz assim, e seguiam-no os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, viu? E seguiam-nos o exército que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, né? Olha aqui, a Bíblia diz, o exército celestial com as vestes brancas, né? Aí diz aí os cadáveres dos soldados, né? Apocalipse 19, 21. Que diz assim, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Foram mortos, e todas as aves se fartaram da sua carne, né? Aí diz assim, Apocalipse capítulo 11 a 16, no Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Que diz assim, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos o exército que há nos céus, e cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela todas as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Né? A Bíblia diz assim, a mais importante, né, personalidade na batalha do Armagedon será o Senhor Jesus. Ele descerá sobre os montes das oliveiras, né? E todo olho o verá. Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. 1, versículo 7. Que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Então saiba que aqueles que os transpassaram lá atrás vão estar ressuscitados para ver o Senhor vir com as nuvens, e todo olho vai ver, todo, não só aqueles como outros, né? Aí vem aqui, Apocalipse 19, 20 a 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivo no ardente fogo, lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Viu? As aves vão se fartar, porque será uma destruição total, e as aves vão se fartar das carnes que vão estar espalhadas, mortas ali, e o Senhor vai fazer o grande banquete para as aves do céu, né? Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. De 1 a 6. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Vamos estar na Nova Jerusalém, né? Vamos estar adorando Deus que é todo poder, todo maravilhoso, e essa é a palavra. Vamos entrar agora, né? Zacarias capítulo 14, versículo 1 a 5. Entra aí, Zacarias 14, de 1 a 5. De 1 a 5. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei a todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E os montes das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Aí diz assim, né? E acontecerá naquele dia que haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, né? E acontecerá naquele dia que não haverá especiosa luz, nem espessa escuridão. O Senhor está falando, né? Apocalipse 1:7, já lemos, né? Agora vamos entrar aqui. E todo o exército celestiais, vestido de linho fino, branco puro, e todos os soldados em prontidão militar, matador sobre cavalos brancos, esperam a ordem do Senhor Jesus, para com eles marchar em encontro do inimigo, na emissão de salvamento do povo de Deus, né? 19:14, Apocalipse 19:14, 19:14, que diz assim: seguiam-nos o exército que há nos céus, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Branco e puro. Isaías 49:26. Quarenta e 26. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue, e embriagarão com o rosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Ele está dizendo, né?
e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, e se embriagarão com como com o mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Apocalipse 17, 14. Apocalipse capítulo 17. Dezessete, 14. Que diz assim: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino até que se cumpram a palavra de Deus. Viu? Porque Deus, né, tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino até que se cumpram a palavra de Deus. O Senhor, ele vai permitir, ele vai dar o poder à besta, né? Vai fazer com que a besta faça tudo, que cumpra o seu intento, porque muitos vão se dobrar diante da besta. Até se bobear os cristãos, se dizem cristão. Se viver até lá, vão acabar se dobrando, sabe por quê? Porque querem uma vida fácil. Né? A trindade satânica e toda a hoste espirituais do inferno serão derrotadas no dia do Senhor. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, versículo 20, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Viu? Os falsos profetas, a besta, o cão, vai ser tudo lançado no lago de fogo e enxofre, né? Apocalipse capítulo 20, 21. 20. Vinte, 21 não. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 14. A palavra profética acerca da batalha do Armagedom é descrita como uma ação poderosa de Jacó. Tu os esmagarás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo, capítulo 2, 9.
2:9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de olheiro. 132:2, Salmo 132. Cento e trinta e dois, 2. Cento e trinta e dois, 2. Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo, viu? Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, né? Cristo, no final da tribulação, retornará para livrar Israel, empreender uma conversão nacional. Isaías 4, versículo 3-6. Quatro, 3-6. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre todas a habitação dos montes Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, né? Sobre toda a glória haverá proteção, né? Proteção. E diz aqui o 6, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Oséias 3:5. Abre a Bíblia em Oséias capítulo 3:5. Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 11, 26 a 27. Onze, 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com ele, quando eu tirar os seus pecados. Deus, ele virá para tirar os seus pecados, os meus pecados. Ele virá com força, com poder, e ele vai descer e vai arrebentar
com o inimigo no grande dia, né? No grande e poderoso dia do Senhor. Apocalipse 24 já foi, e a igreja então reinará com ele em glória. Apocalipse 17, né? 4. Apocalipse 20, versículo 4, né, diz, né, aqui, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Agora está aqui 17:14, né? Que diz 17, versículo 14: este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. O Cordeiro vai vencer Satanás, vai ser destruído, o inimigo será de uma vez por todas acabado. Ele sabe que está chegando o dia dele, e saiba de uma coisa, não temas, porque Deus está na frente da batalha. A igreja não vai passar pela grande tribulação, mas pode até passar pelo início, porque o Senhor tirará a sua igreja antes, e o Senhor vai dar vitória, e a guerra vai ser lá em Israel, e Deus vai dar a bênção e a vitória, em nome de Jesus, né? Agora, então, igreja, nós vamos agora orar pelo término. Que Deus abençoe a todos. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, te agradecemos por tudo, salva, liberta e abençoa. Visita essa pessoa que pediu oração, toma em Tuas mãos, salva, Senhor, liberta, ó Pai, cura, abre a porta de emprego, tira impedimento, barreira, embaraço, vai repreendendo as hostes malignas, vai cobrindo com Teu sangue, dando a bênção e vitória, no poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe e tenha uma boa noite. E não esqueça, 9 horas tem uma live. Já está quase na hora. Venha, assista, né? É sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Fica com Deus.